Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem? Hoje eu vim aqui falar um pouquinho sobre o Dia Internacional da Mulher. Então vamos lá, gente. Ao longo da história da humanidade, milhares e milhares de vezes a mulher foi excluída da participação social. O seu papel social era basicamente o de mãe e de esposa. Observação, eu digo isso não diminuindo a importância de ser mãe, tá, gente? Que para mim é a função mais sagrada da mulher. Porém, elas não tinham opção de escolher se elas queriam ou não participar de outras maneiras da sociedade, tá? Então, na grande maioria dos lugares da história da humanidade, a mulher era excluída. Isso não quer dizer que era em todos os lugares. Por exemplo, uma comunidade indígena, tá? Os povos aborígenes, entre eles tinham uma igualdade entre homem e mulher, entre o idoso e o jovem, a criança pequena, todos participavam, todos tinham seu papel e a sua importância, tá? Mas na grande maioria da história da humanidade, né, na maior parte das sociedades, a mulher esteve excluída. Vou falar agora de um momento da história que é a transição, tá, gente, do período da Revolução Industrial, onde grande parte das pessoas se deslocam do campo para as cidades e com isso começa a aglomerar as cidades, tá? Então vamos imaginar, a Revolução Industrial ela trouxe um progresso magnífico para a humanidade. Porém, né, o progresso ele foi muito rápido e o deslocamento das pessoas do campo para a cidade em busca de uma melhor qualidade de vida, né? Então muitas pessoas deixam de ser camponês, artesão e começam a trabalhar nas fábricas e nas indústrias. Por um lado foi super positivo, isso acelerou e modificou e melhorou a vida da sociedade, mas por outro lado trouxe seus desafios. A sociedade não estava preparada para acolher aquele número de pessoas. E os industriais também não estavam preparados para lidar com seus funcionários, né? O crescimento era constante, a tecnologia se modificando constantemente. Porém, as famílias de operários, eles ganhavam muito pouco. Eles trabalhavam muitas horas por dia e ganhavam uma miséria. O que acontece? Por isso, o operário não poderia só ele trabalhar, porque ele não teria nem como pagar o aluguel. Então, muitas vezes, a esposa trabalhava e os filhos também, infelizmente. Nós temos relatos de crianças de 5 anos trabalhando em fábricas, tá, gente? Com aparelhos que eram o dobro do tamanho delas. Mas, continuando, a situação social da mulher operária era muito pior que a do homem. Por quê? Elas chegavam a trabalhar, gente, 12, 14, 16 horas por dia. E elas ganhavam um valor irrisório, né? Era um absurdo, gente. O homem já ganhava uma miséria, mas a mulher ganhava metade ou um terço dele, dependendo de qual lugar do mundo. Mas eu posso dizer que essa exploração aconteceu em vários lugares do mundo, desde a própria Inglaterra, tá? Onde, né, que liderou o processo de revolução industrial, mas isso aconteceu também nos Estados Unidos, na Dinamarca, na Rússia, e vários movimentos operários começaram a surgir das mulheres, né? Vindo da parte das mulheres que se sentiam muito exploradas e também achavam um absurdo ter que deixar seus filhos trabalhando também para complementar a renda. Quando a indústria deveria oferecer uma escola para essas crianças. Então começam a surgir vários movimentos sociais, vários protestos, até que, em um determinado momento, 129 mulheres morrem carbonizadas, tá? Numa fábrica têxtil dos Estados Unidos. Isso, gente, é no comecinho do século XX, tá? Então esses movimentos operários vêm do século XIX para o século XX, e no começo do século XX isso acontece no dia 8 de março. A partir daí isso levou, né, as pessoas do mundo levaram um choque com isso, porque as condições de trabalho eram insalubres, eles eram extremamente explorados, eles não tinham descanso, lazer, e mal conseguiam se sustentar com o valor que ganhavam. A partir dessa data, começou a surgir uma conscientização social. E a ONU, tá, gente? Logo depois da Primeira Guerra Mundial, foi criado, então, o Dia Internacional da Mulher, no dia 8 de março, tá? É 1921 que surgiu essa data, mas ela só foi realmente efetivada anos depois, tá? Até porque a ONU foi criada em 1945. Mas dentro do grupo, assim, de pessoas que estavam trabalhando pelos direitos da mulher, a partir dessa data de 1921, ou seja, 101 anos atrás, surge então o Dia Internacional da Mulher. Nesse momento eu vim aqui fazer, né, trazer um pouquinho dessa história para vocês, mas também pedir que a gente tivesse mais conscientização da importância do papel da mulher, quantas inúmeras funções a mulher ocupou na história da humanidade e ocupa atualmente, tá? Com o passar dos anos, as décadas, os séculos, e até graças às leis, né, que aos poucos foram surgindo em relação aos direitos da mulher. No Brasil isso vai surgir no governo de Getúlio Vargas, em 1932, vai começar a se falar sobre os direitos da mulher. Antes disso, a República, o começo da República,
simplesmente desprezava a mulher, ela não tinha nenhuma participação social, tá? Mas no governo de Getúlio Vargas, pela primeira vez na história do Brasil, começa a surgir então o Direito das Mulheres. E aos poucos, né, nós vamos ganhando, fomos ganhando mais e mais direitos, tá? Hoje nós já ocupamos todas as funções em determinados, né, não tem mais ambiente que a mulher não possa estar, seja hospital, escola, seja dirigindo um ônibus, dirigindo uma empresa, arquiteta, engenheira, todas as profissões, né, a mulher ocupa, até chegamos no caso da presidência do Brasil, nós tivemos uma presidente, Dilma Rousseff, tá? Bom, eu queria aqui então homenagear, gente, milhares de mulheres. Não conseguiria falar de todas, né, numa mensagem só. Em primeiro lugar, a minha mãe maravilhosa, que dedicou toda a sua vida e dedica ainda a todos nós. Então, acho que realmente o papel mais importante da mulher é a mãe, ainda acredito. Porém, existem vários outros papéis e muitas mulheres que não foram mães de pessoas, né, de seres humanos, mas são mães de animais, né, que cuidam da natureza, que são guerreiras, aí que estão trabalhando de sol a sol e muitas vezes não são valorizadas. E tem a sua dupla função, a sua tripla função, chegam em casa, trabalham também e cuidam dos seus filhos e cuidam de tudo e muitas vezes não são valorizadas. Infelizmente, ainda existe no mundo a disparidade em relação a salários de homens e mulheres. Não em todas as profissões, mas em algumas existem. Então, eu vim aqui, gente, homenagear essas mulheres maravilhosas da história, tá? Teríamos muitas mulheres para citar. Nós temos a Maria da Penha, que foi uma mulher que sofreu muito, apanhou, foi praticamente, né, espancada inúmeras vezes pelo marido. E aí ela ficou toda deteriorada, ela denunciou. E graças a ela, e graças à denúncia dela, e graças à tristeza da história dela, nós conseguimos a Lei Maria da Penha, que protege os direitos da mulher, tá? Hoje a mulher não pode mais sofrer nenhum tipo de abuso dos homens, né? Seja físico, moral, psicológico, não pode, tá? Muitas mulheres apanharam de seus maridos aí, né? Apanhavam de seus pais, apanhavam de seus maridos, e ainda se sujeitavam né, a inúmeras situações, como as próprias operárias, que muitas vezes, além de tudo, sofriam abuso sexual dentro das fábricas, tá? Então eu vim aqui homenagear todas vocês maravilhosas, tá? Dizer que vocês são muito importantes para a nossa história. E eu agradeço, então, a minha mãezinha querida, tá? A mãe aí celestial, Nossa Senhora, e a todas as mulheres maravilhosas da história da humanidade, tá bom, gente? Para vocês um grande beijo, tá? Eu como mulher com a função de mãe também, de dona de casa, de professora e de terapeuta, e agradeço a luta social de inúmeras mulheres para que hoje eu pudesse cumprir essas funções também, tá bom? Então, um beijo a todos. Namastê.